É tempo de se arrepender. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de Miqueias. Hoje, Miqueias capítulo 3, mas antes é necessário que eu faça 3 pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas, venham ser edificadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Com isso, o desejo do nosso coração é que você venha ler a Bíblia toda em um ano. Então aceite esse desafio, porque certamente será bênção na sua vida. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, horários diferentes, temas diferentes. Então na descrição desse estudo no YouTube, ou então na agenda da semana, que fica fixado lá na nossa página no Instagram, você pode conferir dias, horários e temas dos estudos. Então venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento de Deus. Depois desses pedidos, eu quero compartilhar com vocês hoje Miqueias capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 12, final do capítulo, que diz assim: Mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouçam isso, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo o que é justo, que constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando o lucro e seus profetas adivinham em troca de prata e ainda se apoiam no Senhor dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho e a colina do templo um matagal. Então, nesse trecho agora que a gente está lendo, a gente percebe então que o profeta fala a respeito de um juízo que vem da parte de Deus, tanto para Israel como para Jerusalém. E eu preciso lembrar então que o início da caminhada profética de Miqueias acontece aí mais ou menos cerca de 10 anos antes do exílio do Reino do Norte, Israel, Reino do Norte, capital Samaria. E ele está numa distância então de pouco mais de 150 anos do exílio do Reino do Sul. A gente vai perceber então, quando a gente estiver tratando aí do finalzinho do versículo 12, que esse exílio só não veio porque Ezequias, que era rei no Reino do Sul, em Jerusalém, ele se arrependeu. E você pode acompanhar essa história lá em 2 Reis, capítulo 18, né? Então você confere lá como que eram os dias então desse período em que Miqueias profetizava. E aqui então começa falando o texto no versículo 8, que ele, Miqueias, profeta, ele está cheio da graça, do poder, do Espírito do Senhor. Ele está cheio então do Espírito Santo. E uma das coisas que acontecem quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo é o zelo pela justiça. Então você vai perceber que ele fala que ele está cheio de força e de justiça, o zelo pela justiça.
ele vai trazer acusações aqui graves, gravíssimas, contra as três camadas, então, de Israel, que vai trazer, então, uma sentença de juízo para os líderes de Israel, para os sacerdotes e para os falsos profetas. Ao longo desse capítulo 3, e como a gente sempre pede, é necessário que antes de você ouvir esse estudo, você leia todo o capítulo que está sendo tratado, no caso hoje o capítulo 3, então espero que você tenha lido todo esse capítulo, para você perceber que vem uma palavra de juízo da parte de Deus contra as pessoas, os negociantes ali de Israel, como que eles faziam os negócios, os juízes que julgavam com parcialidade. E esse trecho que foi destacado no estudo de hoje, do versículo 8 até o versículo 12, traz uma palavra então da parte do Senhor, que é um juízo que vem por causa então dos líderes, por causa dos sacerdotes, por causa dos falsos profetas. Os falsos profetas estavam profetizando palavras que o povo gostava de ouvir. Então, a gente olha aqui que os governantes, eles não governavam com justiça. A gente vê então aqui que essa liderança do povo e a acusação no versículo 9 vai falar que essa acusação serve tanto para Israel, reino do norte, quanto para Judá ou Jerusalém, reino do sul. Muitas vezes então, reino do norte é tratado como Israel, é tratado como Samaria, o reino do sul é tratado como Judá, é tratado como Sião, é tratado como Jerusalém, capital do reino do sul. Então, no versículo 9, vai falar a respeito, então, do comportamento, né? Primeiro essa palavra, ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, Israel aqui é o reino do norte, que detestam a justiça e perverte tudo que é justo. Então são governantes, são juízes que estão governando de maneira injusta, que estão julgando de forma injusta lá no reino do norte. E ele continua no versículo 10, que constrói em Sião. Sião, como falei há pouco, trata-se do reino do sul. Então, que constrói em Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Então, se no versículo 9 ele está se referindo ao reino do norte, no versículo 10 ele está se referindo ao reino do sul, sempre falando então que a liderança, né, que os governantes, que os juízes estão praticando injustiça. E injustiça tamanha que eles estão carregando sangue sobre si. E vai continuar falando no versículo 11 a respeito dos líderes que julgam sob suborno, tá vendo? Então tá falando a respeito dos juízes ali, dos líderes que não estavam fazendo um juízo correto, um juízo justo. Vai falar a respeito dos sacerdotes que ensinavam visando lucro. Então o amor ao dinheiro, os sacerdotes eram voltados para a ganância. Depois ele fala dos profetas que adivinham em troca de prata, que também os profetas, e depois nós vamos ver que são falsos profetas, né? E através dos discursos deles, que também estavam, que eram também gananciosos, que estavam visando o lucro. Esse aí, como Paulo fala, né? Lá no Novo Testamento, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. O dinheiro em si não causa nada em nós, mas o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males, que é o que a gente olha aqui para a história. E aí ele termina então, aqui no versículo 12, dizendo que por causa deles quem? Dos governantes, dos juízes, dos sacerdotes,
dos falsos profetas. Então, por causa deles, Sião, e aí agora ele volta novamente então para o reino do sul, mensagem de juízo para o reino do sul. Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo, ou seja, o templo construído por Salomão, vai virar um matagal. Isso vai acontecer pouco mais de 150 anos depois dessa profecia. Por que não aconteceu no período em que Miqueias estava profetizando, que era então nos dias do rei Ezequias? Porque você vai observar que Ezequias ele se arrepende. Ezequias abandona o pecado. Ezequias se volta ao Senhor. Um outro profeta que caminhava dentro do palácio, porque ele de uma certa forma era da linhagem ali, né, real, era o profeta Isaías, que também profetizava contra os dias ali de Ezequias, acusando tudo que era feito de errado. Ezequias, ele traz uma reforma, ele vai reformar Israel. E aí você vai perceber tudo que ele vai fazer. E aí, como disse aqui, você vai ouvir, vai ler essa história aí lá em 2 Reis, né? Ou então você acha essa história em 2 Reis, você acha essa história de Ezequias em 2 Crônicas, você acha essa história de Ezequias ali em Isaías, capítulo 37, 38 e 39. Então ali você vai ler, vai ouvir ali então essa história do rei Ezequias. Então Deus teve misericórdia e não trouxe juízo no período dele por causa do arrependimento. Quando nós olhamos para essa história, e aí eu preciso lembrar a fala de Edmund Burke, um político e filósofo irlandês que viveu no século XVIII, ele fala que o povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Então, quando nós olhamos essas palavras de juízo e o motivo do juízo vindouro do Senhor, nós olhamos para a atualidade e será que nós percebemos também essa mesma corrupção no meio do executivo do nosso país, né, do poder executivo, né, nos governadores, nos prefeitos, no presidente? Será que a gente consegue ler aqui e enxergar essa corrupção que Miqueias está acusando para o nosso povo? Ou as palavras que ele traz, então, para os juízes, será que quando a gente olha, então, para o judiciário, a gente vê essa mesma corrupção da época aqui de Israel, Reino do Norte e Reino do Sul, nos nossos dias? Quando a gente olha para os sacerdotes, a gente olha então para os líderes das igrejas cristãs hoje no nosso país e percebemos a mesma ganância, a gente entende todas as vezes que Deus permite que certas coisas aconteçam numa nação, e aí eu estou falando ao longo da história no cristianismo, e o nosso principal exemplo é Israel. Ele quer tratar com o povo dele. O Senhor tem um povo e ele permite que certas coisas aconteçam com esse povo para tratar esse povo e levar esse povo ao arrependimento. Então, como eu já citei aqui algumas vezes, o Karl Barth, né, um teólogo que viveu aí no período da Segunda Guerra, né, no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial ali. Então ele é um teólogo renomado. Ele fala que então a gente tem que ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra para a gente estar acompanhando. Então eu vou lendo aqui para a história e vou pegando um jornal de hoje, os nossos dias, e vendo as coisas que estão acontecendo. E eu sei o que é que o Senhor vai fazer. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, que tudo que foi escrito para nos ensinar e produzir em nós esperança. O Senhor quer tratar com o povo dele nos nossos dias. Nós, como povo de Deus, nós devemos nos arrepender
arrepender, confessar os pecados da nossa nação, arrepender então dos nossos pecados, dos pecados da nossa nação, para que o Senhor mude a nossa história, para que o Senhor venha trazer um período de paz e de prosperidade, porque do contrário vem juízo então sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, sobre todos os povos da terra. À medida que os povos vão se corrompendo, virá um juízo da parte de Deus. E aqui o Senhor fala então que Jerusalém iria ser destruída, coisa que aconteceu. Se o Senhor falou que vai fazer, e ele está falando, está trazendo a acusação contra o povo, ele cumpre aquilo que ele falou. Agora, se o povo se arrepender, como nós vimos então ali na cidade de Nínive, quando estudamos o profeta Jonas, o Senhor então não traz esse juízo. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos entender que agora é tempo de confessarmos pecados, abandonarmos pecados, nós nos colocarmos então na brecha, orando, intercedendo pelo nosso povo, para que o Senhor venha ter misericórdia de nós, das nossas famílias, das nossas igrejas, da nossa nação. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.